Em Efésios, capítulo 5, versículo 10, está escrito que o fruto do Espírito está em toda bondade, toda justiça e toda verdade. A versão, nesta versão que eu li, é a versão ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel, mas na versão ARA, diz que o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Quando nós vemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, Deus começa a fazer a terra e os céus e tudo que neles há. Está escrito que ele diz assim: haja luz. E o primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, quando Deus disse haja luz, ele estava dizendo haja bondade, haja justiça e haja verdade na terra, porque é assim na terra como no céu. O Senhor Jesus Cristo disse: seja assim na terra como no céu. E tudo isso em quem? No princípio. Quem é o princípio? O Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vimos lá, há uma passagem em Colossenses que diz que Ele é o princípio, Ele é o primogênito da criação, Ele é o princípio. Então, Deus já estava dizendo: haja bondade, haja justiça e haja verdade em toda a terra. E aí ele começou a fazer a sua criação. Como ele criou? Como Deus criou as coisas? Ele criou com o invisível, que é a sua palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o invisível, bondade, justiça e verdade, manifestaram. Bondade, justiça e verdade manifestaram as coisas visíveis. Então, Cristo, Ele é o fruto do Espírito, Ele é o fruto da luz. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O Espírito Santo gerou o Senhor Jesus Cristo no ventre de Maria, de forma sobrenatural. Então, Cristo é o fruto do Espírito. Assim sendo, nessa mesma passagem, onde eu li aqui, em Efésios 5, capítulo 10, diz no versículo anterior, no versículo 8, essa que eu li foi 5, 9, no 8 diz que nós devemos andar como filhos da luz, em Cristo Jesus. Então, amados, não cabe de forma alguma essa pregação que está sendo feita em grande parte da maioria das nossas igrejas hoje em dia, de trazer o povo de Deus a buscar só essas coisas visíveis, buscar só as suas satisfações próprias para os seus bel prazer. Não, esse é um outro evangelho, não é o evangelho que Paulo e os apóstolos pregaram, é um outro evangelho. Eu insisto, esse evangelho não é o evangelho da glória, da graça de Deus. É um evangelho que é anátema. E no versículo 5 de Efésios está dizendo: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador impuro ou avarento com a idolatria tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Avarento. Amém? Então nós temos as coisas visíveis, elas são manifestações das coisas invisíveis, para que com essas coisas visíveis nós manifestemos, expressemos
Cristo em nós, porque Deus é expressado em Cristo e Cristo deve ser expressado em nós e através de nós. Então, o reino de Deus, ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Coisas imateriais. As materiais simplesmente servem para servir as coisas espirituais celestiais, invisíveis, porque diz também lá em Timóteo que Deus ele é invisível, ninguém nunca jamais viu a Deus, a não ser o Filho. E ele quis se expressar através do Filho, que ele trabalha no Filho através do Filho. E, consequentemente, o Filho se expressa através de todo aquele que realmente quer andar à luz dessas verdades. Em Romanos está escrito também, Romanos diz aqui, estou com a Bíblia aberta aqui, Romanos capítulo 14. Capítulo 14 diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. E no 12 diz assim: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestamo-nos das armas da luz. Então, as nossas armas são essas: bondade, justiça e verdade em Cristo Jesus. Amém? Não suporto, não entra mais esse evangelho egoísta, egocêntrico, centrado só no homem, naquilo que o homem precisa, naquilo que o homem quer, naquilo que o homem está necessitando. Glória a Deus, Deus sabe que tudo isso nós precisamos. Busquemos sua justiça, o seu reino, a sua justiça, e demais coisas não serão acrescentadas. Vamos praticar, cumprir a lei do amor. Quem cumpre o amor está cumprindo a lei. Amém, amados? Tenho muito ainda mais o que falar, aos poucos vou revelando mais coisas, mas por enquanto é isso, para o vídeo não ficar muito longo, e que vocês meditem nessas verdades, vocês pregadores, pregadoras, mestres e mestras da palavra de Deus, busquem mais revelação do Senhor nisso aí, amém? Não faça do povo de Deus um povo egocentrista, egoísta, só pensa em si mesmo, não, o povo de Deus tem que ser um povo altruísta, para revelar realmente a bondade, a justiça e a verdade de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória para todos sempre. Amém.